pega a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, irmãos. Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 6. Nós iremos fazer a leitura apenas no versículo de número 3. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 3. Apenas o versículo 3. Glória a Deus. Todos acharam, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. Pai, nós adoramos a Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Seria impossível se não fosse a Sua graça, Pai. Louvamos a Cristo por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Um amor demonstrado sendo nós ainda pecadores, falhos, errôneos, inimigos. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós. Ninguém nunca nos amou, jamais nos amará assim. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, através desse ensinamento, nos conduzindo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, por favor, sua seta, em nome de Jesus. Com sua Bíblia aberta, por gentileza. Ainda em Romanos, capítulo 6, versículo de número 3. Quem pode ler esse versículo, por gentileza? Sua Bíblia aberta. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados? Mais forte, para ser melhor. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora nós vamos mudar essa palavra batizados. Em vez de dizer batizados, vamos dizer unidos. Amém, irmãos? Ou não sabeis que todos quanto fomos unidos em Jesus Cristo, fomos unidos na sua morte? A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que esse versículo não está falando sobre um batismo nas águas, mas sobre a nossa união com Jesus Cristo. Nós vemos de uma maneira completamente errada muitas pessoas lerem esse texto de Romanos 6, no verso 3, para fazer o rito, para poder fazer o batismo nas águas. Mas o texto não fala sobre o batismo nas águas. Esse texto simplesmente fala sobre a nossa união com Cristo. Vamos voltar agora no versículo de número 1. Você pode ler na sua Bíblia o versículo de número 1, que vai dizer assim: que diremos, pois? Olha isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Só que aí fica uma pergunta: em que sentido nós morremos para o pecado? Pensa, o texto está dizendo claro para nós aqui: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde ainda mais? Aí o apóstolo Paulo diz, no versículo 2: de modo nenhum. Como?
O que ele está dizendo com esse como? Ele está dizendo, não tem como, não há possibilidade. Como viveremos nós ainda no pecado? Os que para ele morremos. Aí fica uma pergunta para nós: em que sentido morremos por pecado? Em nossa união com Cristo. Por que não permaneceremos? Porque não somos mais escravos dele. O pecado não faz com a gente o que ele quiser fazer. Não faz mais. Por quê? Porque nós, todos aqueles que creem em Jesus, estão ligados a Cristo. Por isso o verso de número 3 diz claramente: ou não sabeis que todos quantos fomos unidos em Jesus, fomos unidos na sua morte? Por isso não há mais o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Fomos libertos do poder do pecado, do domínio do pecado, para viver para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, quando você lê esse texto, versículo 1, versículo 1, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O apóstolo Paulo ensinando. Acontece o que acontece nos dias de hoje. Mas então se é graça, podemos viver na prática do pecado, porque não tem problema. Aliás, é graça. No final, o Senhor nos salvará pela graça. Ele diz, não tem jeito, você continuar aquela mesma vida que você tinha, tendo sido alcançado pelo Senhor. Por quê? Porque esse batismo, do capítulo 6, versículo 3, fala sobre a tua união com Deus. Você agora está unido àquele que está transformando a tua vida de glória em glória. Impossível! Aleluia! Esta união fala sobre Deus te dar um novo coração. Você não mais tem aquele coração que um dia você teve. Você não é mais aquela mesma pessoa que estava naquele mesmo lugar. Você foi transportado nas trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso é impossível. E é por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. Sempre bate na mesma tecla. Aquele que pratica, vive na prática do pecado, ainda não é salvo. Ele não crê. A fé dele é intelectual e não de coração. Porque a fé de coração, do coração procede as saídas. A fé de coração, ela influencia toda a sua vida, teus pensamentos, tuas ações, tudo, tuas escolhas, tudo em você é mudado. Porque a fé verdadeira atinge o seu coração. Não é o teu intelecto, não é apenas você saber que é o Deus. Não, é você estar ligado com este Deus. Você ser dele agora. Por isso esse versículo 1 é importante a gente acrescentar no estudo do capítulo 6, no versículo 3, onde diz, ou não sabeis, porque o crente tem que saber. O crente é o povo que sabe, porque o crente é o povo que obedece. E obedece a palavra de Deus que diz, medita na lei, medita nas escrituras, examinai as escrituras. Então, não sabeis que todos quantos fomos batizados, unidos em Jesus Cristo, fomos batizados, que significa unidos, aqui no versículo 3 do capítulo 6, na sua morte. Então, Romanos 6, versículo 1 diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Aí eu perguntei para os irmãos, em que sentido morremos para o pecado? Quem pode me responder? Quem lembra? Em nossa união com Jesus Cristo. Nós éramos unidos a Adão. Estávamos ligados a Adão. Aí fomos tirados de lá. Fomos unidos a Jesus Cristo. Em Adão, lembra o que aconteceu? Adão pecou, amém ou amém? Ele foi lançado para fora, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens estão desamparados, toda a raça humana. Mas aí vem Cristo nos trazer de volta para Deus, pela morte da cruz. Só que quando estamos em Adão, quando o homem está em Adão, ele recebe a herança de Adão. Mas quando ele é tirado de Adão e ele é ligado a Jesus Cristo,
ele recebe a herança e as bênçãos de Cristo. Glória a Deus. Por isso, irmão, é impossível você permanecer naquela mesma vida estando em Cristo, porque se tu está em Adão, vai colher as recompensas de Adão. É um coração inclinado para o pecado, para a carne, cujo qual as recompensas são morte eterna. Agora, se você foi tirado da esfera de Adão e está ligado em Cristo, irmão, você recebe da herança de Cristo, você recebe o Espírito Santo, você recebe um coração inclinado para as coisas espirituais, você recebe vida eterna. Por isso que é impossível permanecer no pecado. E como foi que aconteceu essa nossa união com Jesus? Guarda para te dizer, por meio da obra do Espírito Santo. Por meio da obra do Espírito Santo. Porque uma palavra, talvez você pensa curta e você ouve sempre, mas é muito importante em uma conversa, em um esclarecimento. Ela é muito importante. Em uma dúvida, como foi que aconteceu isso? Uma obra do Espírito Santo. Nicodemos chega em Jesus e ele simplesmente falando com Cristo, ele fala para Jesus: sabemos que tu és mestre vindo de Deus, que ninguém faz te sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus sabe o que ele quer. Ele não quer apenas elogiar Jesus, ele quer saber como é que eu faço para entrar no céu. Então Jesus diz: necessário é nascer de novo. O que ele está dizendo? Uma obra do Espírito Santo. Apenas uma obra do Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer assim: quem nasce da carne é? O que é isso? É os filhos de Adão. Porque todos que nascem da carne, eles nascem com a natureza adâmica. Então Jesus olha para um filho de Adão e diz para ele: tu és mestre em Israel. Só que você tem que saber de uma coisa: você, para entrar no céu, precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é filho de Adão, mas quem nasce do Espírito, esses são os filhos de Deus. Mas como que o homem nasce do Espírito? Através da graça de Deus, uma obra do Espírito Santo. Diga: uma obra exclusiva do Espírito Santo. Me faz filho de Deus, me une a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por causa disso, olha o que diz o texto, Romanos 6,3: ou não sabeis que todos quantos foram batizados, nós simplesmente colocamos unidos, porque é o significado dessa palavra. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, unidos em Jesus Cristo, fomos batizados, unidos na sua morte. Unidos na sua morte. Por isso estamos mortos para o pecado em nossa união com Jesus Cristo. Estamos mortos para o domínio do pecado, para o governo do pecado, por causa da nossa união com Jesus Cristo. Todos pecaram, destituídos e são da glória de Deus. Toda a raça humana está debaixo de condenação eterna. Ninguém tem salvação. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida. Aquele que crê nele, para que todo aquele que nele, guarda isso, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o homem deve crer em Jesus para não morrer eternamente, mas para ter a vida eterna. Ele está na condição adâmica. Para ele simplesmente sair de lá, ele vai ter que crer em Jesus. Mas para ele crer em Jesus, ele tem que ser alcançado pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Por quê? Porque é a graça que dá a fé ao homem. É a graça que dá ao homem a fé para que ele creia no Senhor. E quando ele crê, ele está ligado a Cristo e não está mais naquela condição de condenação com natureza adâmica, mas agora ele está ligado em Jesus e ele é uma nova criatura. Glória a Deus. E ele vai morar no céu. Agora Deus vai trabalhar nele fazendo o quê? Transformando ele. Com tempo a tempo. Você não vai ver alguém perfeito porque acabou de acreditar em Jesus. Não. Mas um imperfeito que não é mais escravo do pecado. Agora ele pode dizer assim no pecado: não, eu não vou fazer mais isso. Antigamente ele não podia, porque o pecado dominava tudo ele, governava a vida dele. Mas agora em Cristo, ligado em Cristo, acreditando em Jesus Cristo, na morte, na obra da cruz, ele é livre para fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo habita dentro dele, irmão.
convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E dentro dele, irmão, tem Deus, que é vida. Então esse homem não morre mais, essa mulher não morre mais. Ele vai viver por toda a eternidade. Por toda a eternidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se você puder abrir sua Bíblia. Lá o Senhor vai dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: e se alguém está em Cristo, olha isso. E se alguém está em Cristo, o que significa? Como assim está em Cristo? Você deve ter curiosidade. O que a Bíblia quer dizer? O que significa? Se alguém está em Cristo, então, porque a questão principal está aqui. Se alguém está em Cristo, vai falar algo sobre essa pessoa, vai falar algo que aconteceu com ela. Então precisa saber o que significa estar em Cristo, que é o que nós falamos no início da mensagem. Estar ligado a Cristo. Estar em Cristo significa estar unido a Cristo, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Sepultados com Ele pelo batismo. E nós falamos o significado batismo. Em Romanos 6,3 significa estar ligado a Ele. Estar ligado a Ele. E isso é uma obra do Espírito Santo que nos une a Cristo. Porque o texto vai dizer em Romanos 6,4: porque como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então nós entendemos claramente aqui em Romanos 6,4 que nos mostra que quando nós estamos ligados a Jesus, nós morremos com Ele. Estamos ligados com Ele, morremos com Ele. E quando Ele ressuscita pela glória do Pai, ou pela sua própria glória, Ele ressuscita com um corpo glorioso. Olha isso. Porque como Cristo ressuscitasse dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele está dizendo o quê? Cristo morreu e nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscita com um corpo glorioso, a ponto de estar diante de Maria, e ela dizia, achar que é o jardineiro, e dizer assim: onde puseste o meu Senhor? Ele diz: Maria. Ela diz: Mestre. O que aconteceu? Ele não ressuscita com aquele corpo todo desfigurado, moído. Ele ressuscita com o corpo em glória, glorificado. E aquele que está ligado a Ele, que é aquele que crê nele, aquele que crê pela obra do Espírito Santo, ele ressuscitou com Jesus, porque ele morreu com Jesus. Ele foi sepultado com Cristo. Tudo que aconteceu na cruz com Jesus aconteceu com você também. É por isso que o texto vai dizer para nós aqui no versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos unidos em Jesus Cristo, fomos unidos na sua morte. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e assim como Ele ressuscitou com o corpo em glória, nós ressuscitamos em novidade de espírito para uma nova vida. Por que para uma nova vida? Porque não estamos mais ligados a Adão, não temos mais nada com Adão, agora estamos ligados a Jesus. Aleluia! Estamos ligados a Cristo para viver uma nova vida. Para viver uma nova vida. Isso é realmente alguém entregar a vida para Jesus. É a pessoa receber Deus dentro dele. É a pessoa ser tirada. Não é nem ela sair. Ela não consegue. Ela é escrava do pecado, do diabo. Ela não consegue sair, porque é reinos, são reinos. Ela está no reino das trevas, como a natureza adâmica. Ela não pode escolher por si própria. Ela não vai a Cristo por si própria. E Deus, sabendo disso, manifesta a sua graça sobre aquela pessoa. Deus abre o coração dela, Deus regenera o coração dela e une ela por uma obra do Espírito Santo a Jesus Cristo. Aí ela ouve a palavra e acredita. Eu creio.
Mas ela acredita porque foi dada a ela um coração que ouve a voz do seu pastor e crê. Aí agora que ela crê, ela é escrava do pecado. Ela não é mais inclinada àquela vida que vivia pecado. Agora ela tem um novo coração e ela deseja agradar a Deus. Ainda que não consegue, muitas das vezes, ainda que erra, ainda que falha, o coração dela está sempre dizendo: Deus, me ajuda a te agradar, me ajuda a te servir. Esse é o coração desta pessoa que realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Não tem prazer no pecado, não tem prazer no erro. Ela pode até estar na lama, mas dentro dela, aquele que julga segundo a regra da justiça, ele vê o coração daquela pessoa e vê que ela está no lugar que não queria estar, está vivendo um momento que não gostaria de viver. Por quê? Porque o coração dela quer agradar a Deus, quer adorar a Deus, quer servir a Deus, quer ser perfeita. Ela não consegue isso, mas ela quer. E quando o pecado vem, ela luta contra o pecado, carne e espírito, batalha. Quando era de Adão, não havia guerra. Ela era escrava do pecado, então não tem guerra. Mas quando Jesus tira ela de Adão e ela é ligada a Cristo, pela graça de Deus, por uma obra do Espírito Santo, agora começa a batalha. Por quê? Porque ela ainda tem esse corpo, a natureza adâmica ainda há nela, mas Deus habita dentro dela. E ela está ligada a Jesus, ela tem um novo coração. Então agora é uma guerra entre carne e espírito, entre fazer a vontade do Espírito e fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhando nela, purificando, transformando. É por isso que o Senhor disse assim: dá a nós esta ordenança, enchei-vos do Espírito. Ou seja, não é apenas termos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos ter. Porque se o Espírito Santo tem a gente simplesmente agrada a Deus. A gente simplesmente vence a guerra entre carne e espírito. Vamos estar sempre vencendo. Vamos errar? Vamos falhar? Vamos. Mas vamos estar sempre vencendo, porque o Espírito está nos guiando. E quando falharmos, vamos nos arrepender, vamos chorar, vamos levantar e vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos ser capacitados a fazer para Deus o que fomos chamados para fazer para Deus. E viveremos exclusivamente para a glória de Deus, porque estamos sendo guiados pelo Espírito, guiados pela própria palavra de Deus, que é Espírito e vida. Por isso essa ordenança é enchei-vos do Espírito Santo. Por isso devemos ser cheios do Espírito Santo. E só é cheio do Espírito Santo aquele que está ligado em Jesus e busca esse preenchimento, busca esta vida diante de Deus. Porque se a pessoa simplesmente está ligada em Jesus, mas ainda vive fazendo o que não agrada a Deus, ela não será cheia do Espírito Santo. Muito pelo contrário, ela está extinguindo o Espírito. Mas quando ela começa a se consagrar, começa a orar, começa a adorar, começa a cultuar a Deus, começa a permitir que os seus olhos vejam o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é de boa fama. Quando ela começa a obedecer, o que ela está fazendo? Ela está preparando a terra e dizendo para o Senhor: manda chuva. E Ele vai mandar chuva seródia sobre esta vida. Ele vai enviar o Espírito Santo. O que os discípulos faziam no cenáculo para serem cheios do Espírito Santo? Fofoca, contenda, pecados? Não, eles estavam orando a Deus, estavam se consagrando ao Senhor. E Deus simplesmente enviou o Espírito Santo. O que Cornélio estava fazendo quando foram todos cheios do Espírito Santo? Estavam buscando a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, se nós queremos, nós que estamos ligados em Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, a ponto do Espírito nos ter, no sentido de nos conduzir aonde Ele quer, a gente deve nos consagrar a Deus, lutar contra o pecado, lutar contra tudo que não agrada ao Senhor. Porque não é porque estamos ligados a Jesus que não vamos pecar. Muito pelo contrário, estamos ligados a Cristo e vamos pecar. E para lutar contra o pecado agora em nossa vida inteira, vai ter que ser pela graça de Deus. Mas não pode ser apenas a palavra: Senhor, eu conto com a tua graça. Não, santifica, ora, jejua, adora a Deus, lê Bíblia, busca o Senhor, busca a graça de Deus, se aparta do mal, sai de lugares que te conduzem ao pecado, foge da aparência do mal. Você pode ter certeza que Deus vai te ver fazendo essas coisas em teu coração, almejando ser cheio do Espírito Santo para agradar a Ele.
E Ele, na hora dele, quando Ele quiser, Ele vai te encher do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Glória a Deus. E o mundo, aquele que está em Adão, ele pode ser cheio do Espírito Santo? Não, por quê? Porque ele é escravo do pecado. Como que ele vai consagrar o Senhor? Como que ele vai se preparar para Deus? Ele nem tem o Espírito Santo. Ele precisa primeiro se arrepender e crer em Jesus. É isso que ele precisa. Ele precisa depositar sua fé em Cristo para ter o Espírito Santo. Depois buscar ser preenchido pelo Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo. Por isso nós temos aqui 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, que significa estar ligado a Cristo, está unido a Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Porque começou uma obra nele. Você crê? Quantos aqui creem em Jesus de coração? Começou uma obra em nós. E não é uma obra humana, é obra de Deus que começou em cada um de nós. Deus está trabalhando em você. Você não é mais aquela pessoa que está ligado em Adão. Você não é mais alguém adâmico. Você não é mais alguém tomado pela natureza adâmica. Não, você agora está ligado a Cristo. Você está ligado a Cristo. Por isso você agora é uma nova criatura. E as coisas velhas, Adão, se passaram. Algumas traduções vai dizer, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E outras traduções dizem assim, eis que tudo se fez novo. Tudo. Não fez algumas coisas novas. Por que não fez uma coisa nova? Só algumas coisas. Porque fala sobre você sair de Adão e estar ligado em Jesus. Você sair do reino das trevas e agora está no reino de Cristo, no reino poderoso da graça. Então tudo se fez novo. Você não é mais aquela pessoa. Por isso que Jesus disse claramente a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Esse homem adâmico não tem jeito. Esse homem tem que morrer. E como que ele morre? Dando um tiro na cabeça? Não. Ele precisa morrer com Jesus. Voltamos em Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, unidos em Jesus Cristo, fomos batizados, unidos na sua? Esse homem precisa morrer. E aquele que crê em Jesus é ligado em Cristo na sua? Então ele morreu. E ele morreu com Jesus. E ressuscitou com Cristo. 2 Coríntios 5,17, parte B, e se tornou uma nova criatura. Aleluia. As coisas velhas, aquela vida sem Jesus, já passaram. Eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Aleluia. As coisas antigas. Que coisas antigas são essas? O que será que a Bíblia está querendo nos ensinar quando diz assim? As coisas antigas se passaram. Mas o que realmente é estas coisas antigas? Fala sobre onde nós estávamos. Coisas antigas, não fala do passado? E o que são estas coisas antigas? Lembra do batismo? Fala sobre estar ligado, batizados em Cristo, ligados em Cristo. Coisas antigas, fala sobre nós estarmos em Adão. Isso se passou. Aleluia. Isso se passou. Fala sobre a esfera de Adão. Fala sobre nós em Adão, escravos do pecado, cujo qual a recompensa dos nossos salários, a recompensa dos nossos pecados era a morte. Olha o que está dizendo a Bíblia, irmão. Você crê na Bíblia? Então por que você tem medo do inferno? O inferno existe? Existe. Mas a igreja não tem medo do inferno. Por quê? Porque o Senhor fez novas todas. Olha isso. A recompensa daquelas velhas coisas onde nós estávamos era a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Todos pecaram e separados estão da presença de Deus, da glória de Deus. E o salário do pecado, o salário daquele que está em Adão é a... Não é a morte apenas do corpo físico, é a morte eterna.
Então nós em Adão, ou qualquer homem em Adão que não entregou a tua vida a Jesus, que ainda não é salvo, que ainda não crê nele, que ainda não está ligado a Cristo, ele morrerá eternamente, porque está ligado a Adão, e a recompensa disso é morte eterna. Agora, você foi tirado de lá, todo cristão no mundo inteiro, ele foi tirado de lá e ligado a Jesus Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque da mesma forma que o salário daquele que está em Adão, o salário do pecado, é morte e morte eterna, a Bíblia também diz que eis que se fizeram novas todas as coisas. Como assim? Outrora o salário do pecado era a morte, mas já que tudo se fez novo, saímos de Adão, recebemos agora o dom da vida. Tudo que vem de Cristo vem para nos abençoar. Se em Adão jorra morte, em Cristo jorra vida. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então você vê que aqui não há um homem. Você está entendendo? Você não consegue encontrar o homem. Por mais que a gente ouve tantas pregações erradas, irmãos, legalistas, de que o homem tem que fazer para ser salvo. Não, a mensagem do homem ser santo, que esse é o termo certo, ser santo, fazer o que é correto, obedecer os princípios bíblicos, é de um homem novo, de uma nova criatura, de um homem salvo. Ele pratica as boas obras porque ele foi salvo para viver em boas obras. A palavra é clara lá em Efésios. Não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, obras de Deus, criados em Cristo Jesus para as... Então o homem de Deus, aquele que está ligado em Cristo, ele fará boas obras. Ele fará as boas obras. Mas estas boas obras não o salvam. Não há poder nelas salvífico. Isso faz o quê? Quando você pecar, errar, quando eu errar, não vou ter medo do inferno. Porque toda vez que você erra, já percebeu, Satanás vem, você vai para o inferno. É para o inferno, você não chance, é para o inferno. Aquele que é nova criatura, ele não pratica o pecado. O inferno é para aquele que pratica o pecado. Aquele que é nova criatura, o Espírito Santo está nele, fazendo o quê? Convencendo ele do... Não tem como ele praticar. Ele não é, mas eu não consigo. Ele não é mais escravo do pecado. Ele não consegue entrar no céu por suas obras, mas ele consegue dizer não para o pecado. Mas eu sou fraco. Mas a Bíblia diz claramente para nós que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Não estamos abandonados. Ou o homem não é crente, ou a mulher não é crente. Agora, se é um cristão ligado em Jesus, não está abandonado. Não está abandonado, não está só. Então, quando o texto diz claramente para nós assim, ainda em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, a nova criatura, e as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, mostra claramente que as coisas antigas falam sobre nós em Adão, colhendo os frutos de Adão, a recompensa de Adão, que é morte. Eis que se fizeram novas, e mostrando, dizendo claramente que nós não estamos mais lá. Então, se não estamos mais lá, aquela recompensa de Adão não serve para nós, não é mais para você. Se fizeram novas, por quê? Porque estamos agora em Cristo. E recebemos o que de Cristo? O dom de Deus, que é vida eterna. Romanos 6, versículo 10, irmãos. Abre lá. Olha o que diz a palavra. Romanos, capítulo 6, no versículo de número 10. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre. Olha isso, Jesus não vai morrer outra vez. Não, mas pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Então fica mais uma pergunta: o que significa morreu para o pecado? O que a Bíblia quer me falar sobre isso? Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. Eu preciso entender isso. O que a Bíblia diz aqui sobre Cristo, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. O que a palavra quer dizer? Qual é a interpretação desse texto? Quando Cristo, irmãos, ele entrou na terra, ele entrou numa esfera.
Ele entrou na esfera de Adão. Ele entrou na esfera do pecado, sendo ele perfeito. O verbo se fez e habitou entre, se identificou com a gente, sendo não pecador, mas para nos unir a ele. E como queria nos unir a ele? Levando sobre si os nossos, tinha que ser um homem para levar os pecados. Então ele vai ter que entrar na esfera de Adão, dos pecadores, sendo santo, sendo perfeito. Foi isso que ele fez. Então quando ele entra na esfera do pecado, ele está sujeito à morte. Ele vai morrer. E a morte é o sacrifício. Ele veio para isso. Ou ele não morreu na cruz? Então ele veio, se fez carne, habitou entre nós e leva sobre ele os pecados de todo aquele que crê. Por isso que o texto vai dizer assim: pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, para a esfera de Adão. Morreu para o pecado, para a esfera de Adão. E quem está com ele? Os que creem, a igreja. Porque tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu com você. Você estava lá. Pois quanto a ter morrido, morreu uma vez para sempre, para o pecado, para a esfera do pecado. Mas quanto a viver, vive agora vive na esfera de Deus. Jesus se fez carne, habitou entre nós, foi para a cruz. Lá na cruz ele morreu, amém ou não amém? Terceiro dia ele ressuscitou, um corpo glorioso, amém? E nós, novidade de vida, novidade de espírito. Agora não precisa de fazer mais nada. Por quê? Não há outro sacrifício, não precisa fazer mais nada. O que a Bíblia está dizendo é claro para nós: ninguém pode te separar de Deus. Porque o sacrifício, o que ele fez, foi suficiente. Ele entrou na esfera do pecado e não pecou, ele cumpriu toda a justiça. Quando ele vai ser batizado, João diz assim: mas eu vou batizar o Senhor, eu que careço de ser batizado por ti. Diz: não, convém que eu cumpra toda a justiça. Então ele foi obediente. A gente é desobediente, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele está na esfera do pecado, sem ser pecador, mas se fez pecado por nós. E quando ele morre, morremos com ele. Quando ele ressuscita, ressuscitamos com ele, em novidade de vida. Agora a herança, a vida eterna, a salvação, ele concede a nós que morremos com ele. E não vai precisar dele vir de novo para fazer de novo, para te salvar de novo, porque você caiu. Não, já foi feito. É isso que temos que entender. Caiu, agora só levanta. Tem mais o que fazer. Fulano errou, não, vem aqui, vamos passar a hora ungido, vamos rodar todo mundo aqui correndo em volta dele, vamos jogar água benta nele. Não tem isso. Não tem mais nada. Ninguém, entenda isso. O homem que tem uma fé verdadeira, não sei se esse camarada aqui tem uma fé verdadeira, ninguém, nada e nem ninguém tira ele de Jesus. Por isso que a palavra diz assim: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Por isso que a Bíblia diz claramente para nós: quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer uma outra criatura poderá te separar do amor de Deus. Nada poderá te separar do amor de Deus. Por quê? Porque você foi unido a Deus mediante a sua união a Cristo. Agora, o que foi feito por você, você não fez. Mas o que foi feito por você não pode ser desfeito. Ele morreu uma vez só, para sempre. Por isso Romanos 6,10 diz: estávamos em Adão, na esfera de Adão. Romanos 6,10 diz: porquanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu, e nós morremos com ele. Saímos de Adão para quê? Para o pecado. Morremos para o pecado. Morremos para que eles uma recompensa, o salário da morte. Mas quanto a viver, vive para Deus, na esfera de Deus, na esfera da graça de Deus. Então quando o homem peca aqui nessa esfera da graça, vivendo para Deus, os seus pecados já foram castigados em Jesus. Os seus pecados já foram pagos na cruz. Por isso você pode entrar na casa de Deus e adorá-lo, porque todos os teus pecados foram perdoados em Jesus. Foi Cristo que pagou o preço. Então isso aqui é algo que a igreja deve entender.
Deve entender. Para quê? Para não cair na lábia dos falsos profetas. Não, quando você for ver, você está comprando um terreno no céu. Eu tenho então, eu vou comprar um terreno no céu. Com uns 2 quartos, acho que dá. Quando está saindo o terreninho lá, pastor Marcelo? Entendeu? Vai ver se você está sem, irmão. Misericórdia. E para a gente não cair nessas heresias, você vai ter que estudar a palavra, você vai ter que entender o que a Bíblia está querendo dizer. E aqui que está o X da questão. Eu quero entender, eu preciso entender o que a palavra está querendo dizer para mim. Romanos 6,3, e agora qual nós lemos? Romanos 6,10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para sempre. Olha isso. Para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Então o que ele faz? Ele nos uniu a Ele. Nos uniu a Ele. Então nós fomos crucificados com Cristo. Diga assim: eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. E eu ressuscitei com Cristo. Meu Deus. Olha, eu faço uma pergunta: quem pode agora matar Jesus? Fala para mim alguém. Fala quem pode subir lá e falar: eu vou te matar. Ninguém. Você vai entender? Vamos repetir de novo. Fala assim: ó, eu fui crucificado com Jesus. Eu morri com Ele. Fui sepultado com Ele. Ressuscitei com Ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, ou seja, ele saiu daquela esfera, aquele corpo daquela esfera que foi moído pelas nossas transgressões, subiu, irmão. Aquele corpo foi sepultado, subiu. Ele ressuscita um corpo glorioso, não é mais aquele corpo, é um corpo glorioso. Eu te pergunto, quem pode matar Jesus? Ninguém. Você está ligado aqui? Quem pode matar você? É nessa esfera que você está. É nessa esfera. Jesus não mais pode morrer. Ele morreu porque ele veio para essa esfera adâmica, se fez carne, habitou entre nós, para levar sobre si, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas a partir do momento que ele morre e ressuscita para a nossa justificação, para proclamar a sua e a minha justificação, ele não está mais com aquele corpo. Por isso você pode usar essa expressão: o meu velho homem morreu. Está morto. Essa expressão: eu fiquei nervoso, o velho homem ressuscitou. Não tem jeito. Pode a tua velha natureza gritar: agora eu vou pegar ele. A velha natureza, ela está aí ainda. Olha, o velho homem, se você achar o corpo velho de Jesus, por quê? Porque aquele velho foi sepultado por Jesus. A velha Maria José foi sepultada com Jesus, agora é uma nova Maria José. A velha Samara foi sepultada com Jesus, agora é uma nova Samara. Não é velha de idade não, gente. Vai entender. Você está xingando os irmãos da igreja. Não. Velha de passado, aquele nosso passado, aquela pessoa passada nossa, aquela pessoa em Adão, foi sepultada com Jesus. Jesus ressuscita com um novo corpo, e nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida, porque tudo que aconteceu com Jesus aconteceu com a gente, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu com a gente. Por isso, mas quando a viver, está na Bíblia aí, vive para Deus, ou seja, Ele ressuscitou no terceiro dia, nessa esfera de Deus, e agora Ele não volta mais como um homem, no sentido da esfera de Adão. Não, agora Ele simplesmente ressuscitou um corpo glorioso, e será assim para sempre. Para sempre. E nós ressuscitamos com Ele para estar com Ele para sempre. Para sempre. Para viver em novidade de espírito, ou novidade de vida. Você pode ver Romanos capítulo 6, versículo 4, ou Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, estamos com Cristo, unidos a Cristo, em uma nova esfera, na esfera de Deus. Por quê? Porque tudo que aconteceu com Cristo aconteceu com a gente. Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer claramente assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Porque o que eu estou falando tem que estar na Bíblia. Eu ressuscitei com Jesus, mas não está isso. Efésios capítulo 2, versículo 6, para você entender. Ali já está mais claro. Ainda em Romanos já tem, mas aqui Efésios já é um outro livro e é bem claro para você entender. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz claramente: e juntamente com Ele. Por que juntamente com Ele? Porque fomos ligados a Ele pelo Espírito Santo. E juntamente com Ele nos ressuscitou.
ressuscitou. Por que nos ressuscitou com Ele? Porque nós morremos com Ele. Morremos com Ele. Então, Efésios 2,6. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que a Bíblia está dizendo sobre você agora? Está dizendo assim: olha, você, irmão Marco, Dina, Bárbara, pastor Marcela, Sabrina, todos os irmãos, vocês morreram com Jesus. Isso aqui é algo que você deve saber, você tem que saber. Você, crente, você morreu com Jesus. Você foi sepultado com Jesus. Você ressuscitou com Ele para novidade de vida. Você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui para você? O teu nome é citado no céu. Você já está sentado no céu. Meu Deus, você é celestial. Você é celestial. Meu Deus, é maravilhoso, irmão. Você está aqui por um pouquinho de tempo, mas logo tu vai para casa. A Bíblia diz que o Senhor preparou tronos para que você venha sentar. Ela também diz que o Senhor preparou morada para você. Aleluia! Então a gente pode se alegrar. Por quê? Porque a gente não é daqui, a gente é do céu. Eu posso estar aqui por este momento, mas a nossa morada é celestial. Olhar as suas lutas, agora as suas pelejas, as dificuldades que se enfrentam, as batalhas que se enfrentam, espirituais, financeiras. Talvez você não tenha um chinelo para pôr no pé, talvez você não tenha uma bicicleta para andar, mas você pode simplesmente olhar essa situação que você está vivendo hoje e dizer assim: vai passar. E eu te digo, em nome de Jesus, vai passar para sempre. Você pode, lembra do rico e do Lázaro? O Lázaro, ele sabia essas coisas. Então o que ele faz? Eu não tenho nada, e ao mesmo tempo eu sou possuidor de todas as coisas. Por quê? Porque hoje eu estou assim, mas logo eu estarei curado no céu. O que você não receber aqui, você vai receber, irmão, muitas vezes mais lá na tua casa, que é o céu. A tua morada é o céu. Então, se nós vivemos, irmãos amados, com os nossos olhos aquilo que é eterno, aquilo que realmente vale a pena, você vive para a glória de Deus. O nosso problema é viver pequeno, não de tamanho, mas de valores. Valorizar o que não tem valor e desprezar o que há de maior valor. Você não é qualquer um, ainda que o mundo te trata assim. Você não está em Adão, então o mundo não pode te definir. Não é o mundo que diz quem você é. Quem é esse mundo para dizer quem você é, se esse mundo se perderá? Se até a própria terra será batizada com fogo. Nada aqui tem valor, nada nesse mundo tem valor, e ninguém, nem nada nesse mundo pode definir você. Não é eu que digo quem você é, não é eu que falo sobre o teu valor. Não é o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, os irmãos da igreja, os teus amigos, a professora da escola. Ninguém pode definir o teu valor quem define é Deus. E Deus diz assim: olha, você para mim é maior do que tudo, nada nessa terra se compara a você. Aí você pode parar e dizer assim, mas eu não tenho carro. Que carro, irmão? Que carro, que valor tem isso? Ah, mas eu não tenho uma casa própria. Não, daí? Mas eu não tenho nada. Daí, meu irmão? Você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem tudo. Você pode ter certeza que as pequenas coisas Deus vai suprir na tua vida. E se você não tiver nem as pequenas coisas, o teu nome está escrito no céu. Você é cidadão celestial. Você vai morar na eternidade. E ninguém pode te separar do amor de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Deus cuida de você. Só que te mostra que o mau valor não está aqui. Às vezes a gente está tão olhando aqui, não está aqui. Deus vai cuidar de nós de maneira a falar com o teu coração. O cuidado de Deus faz você dizer: meu Deus, como Ele é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso. Um dia Deus me fez uma promessa. Ele disse assim: me dá a tua mão.
Ele não falou no meu coração. Não foi uma voz que falou no meu coração, como sempre fala conosco. O Espírito Santo falou, não falou no meu ouvido, como uma voz de muitas águas. Tinha acabado de descer do carro ímpio, era um traficante de drogas. De uma facção criminosa. Eu simplesmente desci do carro e a voz falou no meu ouvido, só me dá a tua mão, que eu vou suprir toda a sua necessidade. A minha esposa tinha dito para mim, vamos sair dessa vida, vamos servir a Deus. E nem crente ela era, mas já era Deus agindo na minha vida. Eu lembro que eu pus os dois pés no chão e ouvi, só me dá a tua mão, que eu vou suprir toda a sua necessidade. Esses dias, a gente foi viajar, o Rogério estava comigo. Eu tinha um terno só, uma calça e uma blusa de terno, que o Rogério me deu. Linda, amo. Eu não falei nada, mas em meu coração, eu falei, nossa, eu queria um outro terno. Eu não dois, um na quarta, na quinta, Vocês pegou, meus irmãos? Falei nada, a gente estava aí, chegou na rodoviária, fomos evangelizar um morador de rua. Ele falou, rapaz, eu senti te dar um negócio, você recebe? Eu falei, receba. Ele pegou e me deu esse terno aqui. Um morador de rua me deu esse terno que eu não tinha. E Deus falou no meu coração, eu falei que eu vou suprir toda a sua necessidade. Então você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. E às vezes só para você ver que é Ele, vai vir de quem você nem imaginava que viria, mas a mão dele vai estar sobre ti, irmão. Isso faz o quê? A gente olhar para o céu e dizer, meu Deus, eu sou do céu. Não importa se tem um terno, dois ternos, três ternos, se eu tenho um sapato. Isso é bobeira. A gente dá valor, essas coisas tão pequenas. Valoriza isso, guarda isso no seu coração. Você não é daqui. Entenda isso, você não é daqui. E por não ser daqui, não vão amar você. O mundo não vai te amar. No mundo espiritual vão bombardear você. Mas sabe que você não é daqui. Você não é daqui. E quando a tristeza vier, que você não tem talvez um bife na mesa, que você não tem talvez condições de ir num restaurante, lembra? Eu vou sentar na mesa com Jesus. Lá vai estar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o apóstolo Paulo, Pedro. Eu vou ver os discípulos de Jesus. Eu vou ver Cristo, eu vou ver meus irmãos. E eu vou estar lá eternamente. Não importa o que você não tem. Nós precisamos parar de trazer para dentro o que não temos e começar a valorizar aquilo que nós temos. Nós temos Cristo e isso basta. Temos Jesus, Ele basta. Aleluia. Vai passar, irmão, vai passar. Vai passar, tudo vai passar. Aí ele vai dizer assim, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Então as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por quê? Porque como disse Efésios 2:6, juntamente com Ele nós ressuscitamos e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos em outra esfera. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos, olha isso, considerai-vos. Considerar como? Ele vai dizer assim, considerai-vos mortos para o pecado. Naquela esfera de Adão, cujo qual o salário do pecado é a morte, ele está dizendo, considera-se morto para esse lugar. Para a esfera de Adão. Você não está mais lá. Toda vez que vier a dúvida, lembra? Você não está mais lá. Quando você pecar, lembra? Você não está mais lá. Você não é filho de Adão. Você é filho de Deus. Você está sentado em lugares celestiais. Mas pastor, você não sabe o que acontece comigo. Eu não estou te perguntando o que está acontecendo com você. Eu estou te dizendo, irmão, quem é você? Quem é você? Vale mais do que o que está acontecendo com você. Aleluia. Vale mais. Por isso considerai-nos mortos para o lugar onde vocês estavam, Adão, para o pecado, mas vivos para Deus, vivos nessa esfera da graça, onde estamos sendo moldados, onde encontramos misericórdia, onde a misericórdia se renova a cada manhã. É neste lugar que estamos, vivos neste lugar, em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque estamos ligados nele, em uma união eterna, inseparável. Por
Por isso que eu disse que a doutrina que está diante de nós em Romanos 6, versículo 3, não é do batismo nas águas. Por isso que eu disse, mas uma união entre um pecador a Jesus Cristo, onde ele morre com Cristo e ressuscita com o Senhor, onde ele sai de uma esfera e entra em outra esfera, onde agora ele anda em novidade de espírito e está sentado em novidade de espírito e está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem a ver com o batismo nas águas, nada a ver, não é o batismo nas águas. Isso é uma heresia, e eu vou te mostrar por quê. Parece ser normal, essa é bobeira, não tem, mesmo que a pessoa coloque que o batismo nas águas, não tem problema, não, isso é normal, não é normal, é muito grave. Tem muita coisa aqui, erro teológico que parece ser normal, mas é grave demais. E esse é um desses. Esse é um. Por isso que eu disse aos irmãos, Romanos 6,3, não é batismo nas águas, mas de nossa união com Cristo pelo Espírito Santo. Principalmente a gente precisa guardar isso, né? Pelo Espírito Santo. Entender isso é errado. Esta doutrina errada é dar poder às águas. É dar poder às águas. Dizer que Romanos 6,3 é batismo nas águas, você está dando poder para as águas. Para as águas do batismo. Existe uma interpretação sacramental ou sacramentalista. Eles creem que é todo o ato ou rito, ou aquele ritual, ou a realização do batismo, porque é pelo qual estamos falando aqui, que nos une a Cristo, que nos une a Jesus. E essa doutrina da regeneração batismal é ensinada pelos católicos e também por muitos evangélicos. Já viu quando alguém diz assim, fulano batizou, ele morreu para o mundo e nasceu para Deus. Você vai ouvir muito isso aqui, lá ainda minutos antes do batismo, vão dizer, agora você vai morrer para o mundo, vai nascer para Deus. Então você não morreu ainda. Quem vai te matar? Se ele vai morrer na água, quem vai matar ele? A água. Se ele ainda não está transformado, vai batizar, quem vai transformar ele? A água. Você está tirando o poder de quem? Do Espírito Santo, o poder de Deus. Parece ser normal, parece ser simples, mas é gravíssimo. Você está tirando a glória de Deus, a obra de Deus está sendo tirada e está sendo colocada na água. Você está dizendo assim, aquela água vai me transformar. Eu já cheguei a ouvir alguém dizer assim, olha, eu batizei, pastor, e os demônios ficaram todos nas águas. Tipo, a água tirou os demônios daquele irmão. Então, essa doutrina sacramental, ela é completamente errada e é usada pela Igreja Católica e por muitos evangélicos, e isso é completamente errado. Completamente errado. Quando nós olhamos o ensino do Novo Testamento, mostra claramente para nós que as pessoas que devem ser batizadas são aquelas que já deram provas de que são regeneradas, de que são unidas a Cristo. São estas que devem ser batizadas, ou seja, aqueles que creem. Quem tem que ser batizado é aquele que crê. Senão você vai pegar um ateu e vai dizer assim, olha, batiza, porque Deus vai mudar a tua vida depois do batismo. Não, isso é errado. Você não crê? Não crê, então você não batiza não. Vou pregar para você, vou te explicar até que você crê. Se você não crê, não batiza. O batismo é para crente, irmão. O batismo não é para ímpio. Não é você pegar um ateu, ir lá e molhar ele na água, agora ele já é um crente. Por quê? Porque ele passou pela água do batismo. Você deu poder para a água, então a água tem esse poder. Por isso que eles pegam as crianças, vão lá e batizam. Mas ele está ligado a Deus, por quê? Pela água do batismo. É criança, agora pega um homem velho que não crê, batiza na água, vai voltar sendo velho. Ele vai sair, ele vai entrar filho de Adão e vai sair filho de Adão. Porque a água não muda a sua natureza. Jesus disse, necessário é mergulhar nas águas do batismo? Não, necessário é nascer. Quem nasce da carne quem nasce do Espírito. Necessário é nascer de novo, nascer do Espírito. Então não é a água que dá esse novo nascimento, que nos liga a Cristo. Não é a água, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Então, o ensino do Novo Testamento
mostra para nós claramente, nós vamos ver alguns versículos aqui, algumas referências, que mostram para a gente que quem batiza nas águas é o crente, é eles que são batizados, e que não é o ato do batismo que os torna crentes, mas é porque são crentes, ou pelo menos se presumem ser. Muitos ainda não são crentes, mas dizem ser, mas não são ainda batizados na água. Você pode ver que eles voltam para o mundo, mas ainda não é crente. A água não pode mudar a vida dele. A água não tem esse poder, mas Deus tem. Deus é o único que tem. Então, abre lá, Atos capítulo 8, irmãos. Já estamos caminhando para o final, já estamos terminando. Livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 36. Nós iremos ver aqui sobre o exemplo do eunuco. Não sei se vocês lembram dessa passagem, onde ele está lendo Isaías e de repente ele é batizado. Vamos ver se condiz com o que eu falei com os irmãos aqui, né? O batismo é para crente, é para quem crê. Vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 36 diz assim: disse o eunuco, depois de falar com o servo de Deus, com Filipe: eis aqui a água, que me impede que seja eu batizado? Olha isso que eu vou repetir. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que seja eu batizado? Filipe, versículo 37. Respondeu Filipe: é lícito, se vou voltar então, vou voltar para você ver. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Versículo 37. Filipe respondeu: é lícito, se. Então o que Filipe está dizendo? Primeiro, antes da água você tem que ir, e tem que crer de todo. Por que de todo o coração? Porque não pode ser uma fé de intelecto, não pode ser uma fé de mente. Essa fé de intelecto é a fé dos demônios. Eles creem, estremecem, mas são demônios. Eles vão no culto onde Jesus está. Quem é que está pregando no culto? Quando eles chegam lá, eles não são onipresentes. Quando eles chegam lá, eles dizem: é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Não tem jeito, é o Cristo, é o Messias. Ele não tem jeito. A voz de Jesus estremecia eles. Eles tremiam diante de Jesus. Aí ele diz assim: ó, Jesus, tu vieste nos destruir. Pode ver o Gadareno, mesmo quando você vê o Gadareno, eles se prostram, irmão, eles se prostram. Sem ver quem tu és. Tu és o Cristo. Vieste nos destruir antes da hora. Ó Senhor, manda-nos para os porcos. Tem a hora, irmão. Eles reconhecem, eles tremem, estremecem, sabem de tudo, mas não deixam de ser demônios, porque eles sabem. A fé é intelectual. Mas Romanos 10 vai dizer para nós claramente, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E nesse diálogo entre o eunuco e Filipe, ele pergunta: é lícito se crerdes de coração? Ele responde: eu creio, e confessa com a boca: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aí no versículo 38 você vai ver ainda, eles param o carro, descem para a água, e o eunuco é batizado. Mas você também viu aí na escritura, claramente, foi porque ele creu que Filipe o batizou. Foi porque ele creu. A água não produziu uma graça para o eunuco para que ele cresce. Não, antes dele mergulhar nas águas, ele creu e confessou. Então quem batiza é crente, quem mergulha é crente. Aleluia. Vamos em outro agora, vamos lá, vou te dar outro exemplo. Atos 16, versículo 14. Atos capítulo 16, versículo de número 14. Aqui nós vamos ver sobre uma mulher rica que servia a Deus. Ela vendia purpura, uma vendedora de purpura. E agora o apóstolo Paulo estava em uma oração e ele encontra com essa mulher. Vamos ver como é que ela se converteu ao cristianismo. Olha, vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 14. O texto diz assim: o
o Senhor. Foi as águas do batismo? Não. O Senhor abriu o coração de Lídia. Para quê? Para atender ou para crer as coisas que Paulo dizia. Então Paulo está pregando para ela, só que ela precisa de algo, não das águas do batismo. Ela precisa crer. Mas quem que pode fazer isso? Uma obra do Espírito Santo, não das águas. Então ele diz que Deus abriu o coração de Lídia. E o versículo 15 diz assim: e depois de ser batizada, ela e toda a sua. Então ela foi batizada. E foi batizada por quê? Porque Deus abriu o coração para ela atender o que Paulo dizia, para ela crer no que Paulo dizia. Por isso ela foi batizada. Então a água não produz fé nenhuma. A água, na verdade, não produz nada. É só um rito. Ah, mas é importante, devemos batizar? Devemos. É uma ordenança do Senhor. Mas ela deve estar no lugar certo. Tudo tem que estar no lugar certo. Tudo. Se a gente vê de modo errado, a gente acaba entrando num pensamento que não é bíblico. Vamos, mais um exemplo, vamos ver o batismo de Cornélio. Atos 10, 47. Atos, capítulo 10, aí de Atos. Capítulo 10, versículo 47. Aqui leva muito a obra do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra. Atos, capítulo 10. A gente estava aqui em Atos 16, a gente vai voltar alguns. Atos 10, versículo 47. Porventura pode alguém, olha aqui, olha a palavra. Porventura pode alguém recusar a água? Está falando sobre o que aqui? Sobre o batismo. Agora é o batismo nas águas. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes quem? Que assim como receberam o quê? Então o camarada recebe o Espírito Santo quando mergulha na água? Não. Então você vê aqui claramente, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E por que veio o Espírito Santo neles? Para crerem. E eles creram. Você pode ver que Pedro estava pregando sobre o arrependimento e veio o Espírito sobre toda a casa. Tomou toda a casa. Todos eles creram na mensagem de Pedro. Você pode ver que é tão forte isso, que Cornélio, ele servia a Deus. Era um homem de oração, mas não era um cristão, não era salvo. Era um homem de boas obras, mas não era salvo. Era um homem impecável, mas não era salvo. Então Deus fala, chama Pedro. Por quê? Pedro vai pregar o Evangelho. Quando Pedro prega o Evangelho a ele, e ele crê, aí ele é salvo. Agora ele está ligado com Jesus. E agora que ele crê, está ligado com Jesus pela obra do Espírito Santo, é agora que ele deve ser batizado. Por isso que o Senhor diz aqui, no capítulo 10, versículo 47, Pedro diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então o que Pedro faz? Pedro batiza Cornélio e os da casa, a família de Cornélio. Quando que eles foram batizados? Quando viu que o dom do Espírito Santo lhes tinha sido dado. O que é o dom do Espírito Santo? Sem medo, vamos lá. O que vocês acham? Pode ir? O salário do pecado é a vida. Então quando Pedro está dizendo assim, olha, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, receberam vida? Eles já estão dizendo assim, eles estão vivos, não estão mais em Adão, eles estão em Cristo como nós. Por que não batizar eles agora? Por que não devem ser batizados estes que já foram salvos? Isso mostra que as águas do batismo não salvam, e mostra que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Então, quando Pedro vê que eles receberam o dom do Espírito Santo, que isso havia dado a eles, Pedro batiza eles. Então esses casos dados no próprio Novo Testamento,
mostra que o batismo nas águas não confere vida e nem une ninguém a Cristo. O batismo é algo que sela o que já aconteceu. É dado como um atestado, ou um selo de um fato já concretizado, ou uma demonstração exterior do que aconteceu no seu interior. É isso. Esta é a ordem e não inversa. Não é o batismo nas águas que nos une a Cristo, mas aqueles que foram unidos a Cristo que se batizam. Se batizam. Não é para crer, mas os crentes que se batizam. Marcos capítulo 16, no versículo 16, a palavra falando sobre o batismo ainda das águas, vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Vou ler de novo, vou ler novamente. Quem crê, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Olha aqui, eu vou ler novamente para você ver se está certo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Está isso aí na Bíblia? Não dá não, irmão. Leia aí na tua Bíblia. Quem crer e for batizado será? Lê o resto. Mas quem não crê será condenado. Quem não? É quem não crê e não for batizado? É quem não? Você viu onde está a ênfase aqui? Não está no batismo nas águas. O batismo é um princípio, sim, do Senhor bíblico. Devemos fazer isso. Mas a ênfase está na fé. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, a condenação não é para quem não batiza nas águas. A condenação é para quem não crê. Porque tem gente que vai batizar nas águas e não será salvo. E tem quem, como aquele bandido da cruz, que não batizou nas águas e será salvo. Por isso o texto deixa claro para a gente: quem crê e for batizado, você tem que ler a Bíblia com calma. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, acabou, irmão, será condenado. Será condenado. Quem não crê. Você vê que esse versículo ele fala do batismo nas águas, porém a ênfase está na fé. Quem não crê será condenado, não quem não batiza nas águas. O que mostra aqui? Claramente que quem nos une a Cristo é a fé e não as águas do batismo. E se você crê que quando você batiza nas águas, você está morrendo para o mundo naquele momento, e quando você ergue, você é submerso, você morreu para o mundo, e quando você ergue das águas, você agora está ligado a Cristo, você está negando a obra regeneradora do Espírito Santo. Você está negando isso. Então, toda vez que você ouvir falar: olha, fulano vai batizar, ela vai morrer amanhã. Amanhã é o batismo. Então vai ser amanhã que ela vai morrer. Olha isso aqui. Vai ser amanhã que ela vai morrer para o mundo e viver para Deus. Então, se ela morrer hoje, ela foi para o inferno. Porque o batismo é amanhã. Conseguiu pensar? Vou tentar de novo. Amanhã vai ter o batismo da nossa igreja. Amanhã é o batismo às 7h30 da noite, meus irmãos. Fala glória a Deus. Maravilha. Aí 10 irmãos vão batizar, vem. Os irmãos estão preparando, se apresentar na igreja, o batismo e tal, glória a Deus. Só que é amanhã. Aí a gente fala assim: olha, amanhã todos estes 10 vão morrer para o mundo e viver para Deus. Olha a palavra que eu estou dizendo, irmãos. Olha o que eu estou dizendo. Amanhã, vocês têm que tomar cuidado com a palavra. Amanhã eles vão morrer para o mundo e viver para Deus. Que dia? Amanhã. Aí morrem todos hoje. Oh, não deu tempo, hein? Porque amanhã que eles iam morrer para o mundo. Então, se eles não morreram para o mundo para viver para Deus, eles foram para onde? Inferno, é isso que eu estou falando.
Então, irmão, cuidado com esse negócio. Todo lugar tem Deus. Melhor uma porta de igreja que uma porta do bar. Não, melhor é uma igreja bíblica do que qualquer lugar. Nós temos que tomar cuidado. É os últimos dias da igreja. Satanás ele camufla em muitos lugares. Só tem que ir porque é famoso, porque tem nome, porque é legal, porque é bonzinho. Ah, é perto da minha casa. Não, tem que ser bíblico. Tem que estar na Bíblia. A interpretação tem que ter Bíblia. Tem que ser exposto para você entender. Casa de Deus não é festa. Ah, mas é gostoso. Você vai, pastor, olha, e vem pastor lá de São Paulo. Você nem sabe o que é, eu não sei. Só sei que eu fiquei tomado. Mas que Pentecoste no culto, que avivamento. Irmão, quem pregou? Não sei. Só sei que, olha, eu fui embora falando em língua. O cara não sabe o que falou e foi embora. Sendo que o avivamento produz pela palavra de Deus. O avivamento começa com arrependimento. E para se arrepender, tem que ouvir a palavra sobre o arrependimento. Você tem que entender por que você tem que se arrepender. Então, toma cuidado, meus irmãos. É tudo emoção. A pastora mostrou uma ilustração extraordinária ontem, né, quando ela colocou o fogo na latinha. Quem estava no culto ontem? Depois do fogo, nós apagamos a luz e depois do fogo. Era um simples creme de cabelo. O creme é bom, ele faz isso, ele faz aquilo. Você é poderoso, hein? É, você é poderoso. Chegou o poderoso. O carteiro trouxe o poderoso. Aí ele entrou. De repente alguém puseram, pastor, papai, olha aqui, o que é? Foi fogo, nós tomamos fogo, o que é isso? Não é poderoso? É poderoso. Parece um bom cheiro, um bom pote, tudo bonitinho. Só que dentro daquele líquido tem algo, irmão, que em vez de causar algo bom, está destruindo. Aquilo lá destrói, em vez de construir. Aquilo lá resseca o cabelo, aquilo lá estraga o cabelo. E está no meio, é cheiroso, é bom, bonito e caro. Faltou, é isso aí mesmo. Cuidado, irmão. Não caia. Não basta ter um bom sapato brilhoso, um bom terno, parar com o carro importado na porta da igreja, falar tudo o que você gosta de ouvir. Mas ainda que venha simples e fala o que Deus quer que você ouça, é esse que você deve aceitar. Aquele que fala o que Deus quer que você ouça. Você pode ouvir, você pode ensinar os seus filhos, você pode ensinar a sua família com segurança, porque você sabe que Deus falou. Como é que você sabe que Deus falou? Você está com sua Bíblia aberta e está lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia. Aí quando fomos ver o potinho, estava no potinho álcool, tantos teor. Então, toma cuidado, leia. Leia essas coisas. Fulano falou, aprofundem. Leia primeiro para você ver se é profundo. Que profundidade que é? Por que é profundo? Então medite, estude, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Você viu que eu falei para os irmãos assim, ó, quem crê e for batizado, será? Os irmãos falaram, será salvo. Aí eu disse assim, ó, mas quem crê, quem não crê e não for batizado, será? Aí vocês dizem, condenado. Eu falei, está na Bíblia? Você falou, tá. Mas sabe por que você falou, tá? Porque vocês não leu. Vocês não leu. Se vocês tivessem lido quando eu estou falando, eu falei, aí se eu olhasse lá antes de falar que tá, você fala, não tá não é isso não. Parece que é. Aí faltou só uma palavrinha. Faltou aquela palavrinha. E sem aquela palavrinha não foi Deus que falou. Deus não disse aquilo. Foi a gente que falou aquilo e vocês concordaram. Então tomem cuidado. Fiquem sempre com a palavra. Permaneçam na palavra. Romanos 6,3. Vamos caminhar para o final. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, significa unidos em Jesus Cristo, fomos batizados, unidos na sua morte? Mostrando para nós o que eu disse no início, para a gente lembrar que o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. O que aconteceu com Cristo aconteceu? Estamos ligados a Ele para sempre. Jamais podemos ser separados de Deus. Nem a morte pode te separar de Deus, nem a própria morte. João 11:26, a palavra do Senhor diz assim: e todo o que vive e
crê em mim. Olha isso. Não é todo o que vive e for batizado nas águas, é todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Só que olha o texto: não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Isso. O que mostra para nós? A nossa alma pode até ficar separada do nosso corpo, não é ou não é? Não pode. Porque quando o homem morre, a alma sai do corpo, ele vai para Deus, o corpo vai ser sepultado na terra. Então a nossa alma pode até ficar separada do nosso corpo, e isso é um tipo de morte. Por isso que o texto diz assim, ó: e todo o que vive, João 11:26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não disse não morrerá no sentido de que você não morre mais nesse corpo físico. Não, mas diz não morrerá eternamente. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então a nossa alma pode até ficar separada do corpo, e isso é um tipo de morte, mas a nossa alma nunca ficará separada de Deus. Nunca. Nunca. Por quê? Porque isso sim de fato é a verdadeira morte. É a separação da alma de Deus. Então o seu corpo pode separar da sua alma, mas a tua alma não pode separar do seu Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não pode. A causa dessa separação entre a alma do homem e Deus é o pecado. Nós não estamos mais lá. Jesus já morreu para aquela esfera e nós morremos com Ele. Ele ressuscitou o corpo glorioso, nós ressuscitamos com Ele, novidade de espírito ou novidade de vida, em uma nova esfera. Então nós não estamos mais lá. Então a gente não pode morrer eternamente. Agora nos tornamos o quê? Nos tornamos membros do corpo de Jesus Cristo. O nosso coração não é a igreja de Deus. Nós somos membros do corpo. Guarda isso. Eu falo isso porque um rapaz disse isso. Nosso coração é a igreja. Não. Você, eu sou um membro, você é um membro, a irmã é um membro, outro membro. Cada um de nós é um membro. Você não é a igreja, você é um membro do corpo. E todo o corpo é a igreja de Cristo. É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É o povo de Deus. É a igreja de Deus. Agora, nós individualmente somos membros do corpo. Somos membros do corpo de Cristo. E faço uma pergunta para os irmãos: pode Cristo perder uma parte do seu corpo? É possível. Não pode. Outro exemplo: estamos casados com Jesus. Poderia ele estar de luto por sua viuvez, por perder a sua esposa para a morte? A morte chegou e tomou a noiva dele. Você é casado com Cristo. Por isso que a esposa diz: vem. Ora vem, Senhor Jesus. A esposa aguarda o esposo. Aguarda ele. E poderia o esposo perder para a morte a sua esposa? Não, ele já resolveu essa questão. Onde ele resolveu? Na cruz. Foi pago. Ele salvou a sua esposa. Sua esposa está salva. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, irmão. Aleluia. Então isso não é possível. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Estamos ligados a Cristo, que é a nossa vida, pelo batismo na sua morte. Portanto, não existe o morrer para nós. Por quê? Porque ele não pode morrer novamente. Então, quando nós lemos Romanos 6,3, que é o que estamos estudando hoje: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não está falando do batismo nas águas, mas em nossa união a Cristo. Amém? Uma linda salva de palmas a Jesus nesta noite, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Toda sexta-feira nós estaremos estudando o livro de Romanos. Amém? Então eu peço aos irmãos que venham para o estudo. É muito bom a gente crescer no